Turma, vamos continuar o nosso estudo de triângulo-retângulo? Hoje a gente vai ver as relações trigonométricas seno, cosseno, tangente e as relações fundamentais entre essas funções. Primeiro vamos lembrar que num triângulo, a soma dos três ângulos internos tem que resultar em 180 graus. Uma vez que eu já sei que eu tenho um ângulo de 90 graus, os dois ângulos restantes, alfa e beta, também têm que resultar em 90. Isso quer dizer que alfa e beta são ditos ângulos complementares. Além disso, uma implicação direta dessa circunstância aqui é que tanto alfa quanto beta são chamados ângulos agudos, por estarem nesse intervalo aqui entre 0 e 90 graus. Dos ângulos agudos que nós estudaremos nessa parte inicial do triângulo retângulo, vamos conversar sobre os ângulos de 30, 45 e 60. Bom, as razões trigonométricas, que na verdade nós já vimos em sala, vamos só relembrar mais uma vez, nós vamos considerar que a gente vai ter sempre um ângulo agudo como referência. Aqui eu vou focar no ângulo alfa, mas poderia ter feito essas mesmas relações para o beta, tá? Então, vamos registrar aqui o seno de alfa. O seno do ângulo alfa é a medida do cateto oposto ao ângulo alfa sobre a medida da hipotenusa. Vamos lembrar que os lados do triângulo que formam o ângulo de 90 graus, ambos são chamados de catetos. O terceiro lado do triângulo é chamado de hipotenusa. O lado A aqui está fazendo oposição ao alfa, então ele vai ser o valor que eu vou usar na relação de seno. E o B, ele está ao lado de alfa, então a gente vai chamar esse lado de cateto adjacente, tá certo? Então, sobre o seno de alfa, cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno de alfa, cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é uma relação que usa apenas os catetos, cateto oposto sobre cateto adjacente. Outra coisa que a gente tem que memorizar de uma maneira, além das fórmulas, né, de seno, cosseno e tangente, são os nossos ângulos notáveis. Então, vocês devem lembrar como a gente monta essa tabelinha dos ângulos notáveis, né? Seno, cosseno e tangente para os nossos ângulos de 30, 45 e 60. Uma vez memorizada essa tabela e as nossas relações, vamos aos exercícios. Então, vamos ao nosso primeiro exemplo. Uma escada está apoiada na parede, num ponto que distancia 4 metros do solo, formando um ângulo de 60 graus, de acordo com a figura ilustrativa a seguir. Qual o comprimento dessa escada em metros? Então, vamos lá, pessoal. Se a gente observar a parede, a escada e o chão, nós temos formado aqui o nosso triângulo retângulo, né? A parede sobe reta em relação ao chão, então aqui está os nossos 90 graus. Em relação a esse triângulo, a medida da escada, que é o que me interessa saber, é a minha hipotenusa. E a parede, esse comprimento do chão até o ponto onde a escada toca na parede, essa medida a gente vai chamar de cateto adjacente, uma vez que o meu ângulo está bem aqui e essa medida está ao lado dessa abertura de 60 graus. Uma vez que a gente já sabe o que nós temos na nossa figura, né, já classificamos as nossas informações, cateto adjacente e hipotenusa, vamos lembrar das nossas relações de seno, cosseno e tangente. Dá para perceber que das três relações, a que usa mais adequadamente as informações que eu tenho é cosseno de alfa. Então, vamos escrever assim. Cosseno de 60 graus é o cateto adjacente a ele sobre a hipotenusa. Agora, a gente tem que lembrar na tabela de valores notáveis quanto vale cosseno de 60 graus. A gente vai na linha do cosseno até a direção do 60. Então, no lugar de onde está escrito cosseno de 60 graus, vamos escrever 1 sobre 2. Cateto adjacente e a hipotenusa. Aqui a gente tem uma proporção, produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Vamos multiplicar cruzando aqui. E vezes 1 dá E. E 2 vezes 4 dá 8, que responde à nossa pergunta. O comprimento da escada é 8 metros. Agora, o exemplo 2 diz o seguinte. De acordo com a norma brasileira número 9050 de 2004 da Associação Brasileira de Normas e Técnicas,
Uma pessoa com mobilidade reduzida é aquela que temporária ou permanentemente tem limitada sua capacidade de se relacionar com o meio e de utilizá-lo. Entende-se por pessoa com mobilidade reduzida a pessoa com deficiência, idosa, obesa, gestante e entre outros. Alguns estados já regulamentaram que as rampas de acesso devem ter, no máximo, 8,33 graus de inclinação, para que se tenha conforto ao subi-la. Desse modo, caso tenhamos uma calçada com 80 centímetros de altura, a que distância dessa calçada a rampa deve ter início para que se tenha atendido os critérios de acessibilidade? Percebam, gente, que aqui no desenho que eu fiz, o nosso triângulo retângulo, eu estou considerando aqui 8 graus, certo? E a nossa rampa está aqui, ela vai terminar certinho na altura da calçada. Então, essa medida aqui, 80 centímetros, aqui está o meu ângulo de 90 graus. E o que a questão quer saber é esse comprimento aqui, né? Em que momento, em que ponto, a que distância da calçada a minha rampa começa. Então, primeiro, eu vou olhar para esse meu triângulo e vou classificar as informações que eu tenho. Essa altura aqui eu vou chamar de cateto oposto, porque ele está fazendo oposição ao meu ângulo de 8 graus. E essa base aqui é o meu cateto adjacente. Uma vez que eu só tenho catetos, vamos lembrar das nossas relações. A única das razões que usa apenas os catetos é a tangente. Portanto, a relação que nós vamos utilizar é tangente de 8 graus é cateto oposto sobre cateto adjacente. 8 graus não é um dos ângulos notáveis que nós vimos ainda há pouco. Nessas situações, a questão ela é obrigada a informar para a gente. Em geral, as questões informam completo, seno, cosseno e a tangente, que é para a gente verificar e identificar, né, qual dessas três informações será útil. Então, a tangente de 8 graus é 0,14. Então, aqui eu vou fazer a substituição, 0,14 e cateto oposto 80, cateto adjacente x. Vou multiplicar cruzando aqui, né, passando o x para cá e o 0,14 para cá, fiz uma pequena troca, isso é possível. Agora, eu vou dividir 80 por 0,14, tá? Resultando aqui x igual a 571,4 centímetros, um pouco mais, quase 6 metros, né? Esse ponto aqui de distância da calçada. Essa é a nossa resposta. Algumas relações aqui entre seno, cosseno e tangente. Para começar, vamos descrever o que acontece quando a gente descrever a razão de seno sobre cosseno. Então, olhando para o nosso triângulo aqui, seno é cateto oposto sobre hipotenusa, A sobre C. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, B sobre C. Se eu puser A sobre C sobre B sobre C, né, eu vou simplificar essa minha expressão, sobra A sobre B, que é exatamente o que diz a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vamos anotar isso assim. Tangente de alfa é seno de alfa sobre cosseno de alfa, tá, pessoal? Deixem isso bem registrado. Uma outra relação muitíssimo importante é a relação trigonométrica fundamental, que diz que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Agora vamos ao exemplo 3 para usar essas relações. Seja beta o ângulo agudo de um triângulo retângulo tal que cosseno de beta é igual a 4 sobre 5, qual é o valor de seno de beta? Bom, gente, para resolver essa primeira questão aqui, nós vamos usar a nossa relação trigonométrica fundamental. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado tem que resultar em 1. A gente não tem ainda o seno ao quadrado de beta, mas nós temos o cosseno, que é 4 sobre 5. Então, vou substituir aqui 4 sobre 5 ao quadrado na minha expressão e vou tentar isolar o meu seno. Primeiro, eu preciso resolver, né, essa potência. Agora, eu mando esse 16 sobre 25 lá para o segundo membro. Ele está positivo, passa negativo.
resolvo e agora a minha potência do outro lado vira raiz. A raiz de 9 é 3, a raiz de 25 é 5. Então, finalizei aqui e posso responder a primeira pergunta. Seno de beta é 3 sobre 5. Mas ele faz uma segunda pergunta. Quanto vale a tangente de beta agora? Para resolver isso, nós vamos usar a relação da tangente sendo uma razão entre seno e cosseno. O valor do seno nós acabamos de encontrar 3/5 e o valor do cosseno já estava no comando, 4/5. Divisão de fração. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Multiplico em cima, 15, multiplico embaixo, 20. E aí simplifica. O que nós temos é a nossa resposta. Tangente de beta é 3/4. Bom, pessoal, na apostila que eu disponibilizei para vocês, vocês vão lá no finalzinho observar a última bateria de exercícios, tá? Experimentem livremente fazer cada uma das questões. Percebam lá na própria apostila que caso na questão não seja abordado um ângulo notável, né? Por exemplo, aqui, o ângulo de 47 graus, como em outras questões também, nessa mesma apostila, ele tem uma tabela completa com todos os ângulos agudos, seno, cosseno e tangente. Pesquisem lá na tabela o valor que vocês estão querendo para a questão e tentem resolver. Ao final, a última página da nossa apostila, ela traz o gabarito aqui dos exercícios dessa apostila como um todo, tá? Desde a nossa primeira questão, que nós começamos na aula anterior, até a questão 16. Então, aqui contemplada todas as respostas dessas nossas aulas da aula anterior, de relações métricas no triângulo retângulo, e dessa nossa aula agora de relações trigonométricas. Bom, pessoal, por enquanto era isso que eu queria passar para vocês. Não esqueçam de clicar lá no link de atividades que eu vou deixar para vocês no portal do Cigeduc. E qualquer dúvida, me procurem lá no fórum de dúvidas que eu estarei disponível para sanar as dificuldades de vocês. Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.